Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou mais uma vez com alegria, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para trazer uma palavra ao nosso coração. Irmãos, quero dizer para os irmãos hoje que para mim estar aqui fazendo esse vídeo foi completamente, inteiramente da vontade de Deus, porque encontrei tanta dificuldade para estar aqui hoje, mas eu não consegui não obedecer ao Senhor. Aqui estamos enfrentando uma gripe muito forte lá em casa, eu, minha esposa, meu filho, e eu ainda tenho rinite atacada, né? As pessoas que me conhecem têm rinite atacada e a voz fica rouca, e eu gosto de louvar o Senhor. E todo sábado é um ensaio na nossa congregação lá, e ontem não consegui estar louvando o Senhor com essa voz assim. Minha esposa também, a voz dela está bem mais agravada que a minha. Infelizmente nós estamos assim, e ontem não fomos para o ensaio. E nós estávamos planejando fazer até esse vídeo hoje junto, eu e minha esposa, né? Ela ia trazer uma palavra aqui, eu ia estar com ela acompanhando o vídeo, mas a voz dela está muito agravada e infelizmente não conseguiu. E aí eu falei para o Senhor que não iria fazer o vídeo hoje, por conta da voz dessa forma e espirrando muito. Então se eu espirrar durante o vídeo, os irmãos vão me perdoando, né? Se eu ficar espirrando, aí vai me perdoando, que a alergia está muito atacada. Eu estou até me aproximando mais do celular aqui para captar a minha voz melhor, porque minha voz não está bacana. Mas acordei hoje, irmãos, por volta das 7 horas da manhã, fui ler a palavra de Deus, e ali quase sempre eu faço vídeo no domingo. Tem vezes que eu faço no sábado, mas na maioria das vezes eu faço da manhã de domingo. E tem acontecido de Deus me entregar a palavra já no domingo mesmo. Quase todas as vezes que eu já acordo pela manhã e abro o olho, Deus já fala o versículo, o capítulo no meu coração e eu vou estudar a palavra. E aí eu faço os vídeos. E hoje não foi diferente, irmãos. Quando eu abri os meus olhos foi por volta das 7 horas da manhã. Deus já falava no meu coração capítulo e versículo. E eu, Senhor, mas eu disse que não ia fazer o vídeo. Mas eu fui para a palavra, li um vídeo primeiro, orei, né, fui para a leitura da palavra. E ali li João capítulo 8, e se eu não me engano tem mais de 50 versículos. Glória a Deus, deixa eu conferir aqui. Tem 59 versículos, irmãos, eu li. E justamente os 2 versículos que Deus havia falado para mim que eu iria trazer a mensagem, foram os versículos que Deus confirmou no meu coração. Então eu comecei a chorar, comecei a se alegrar na presença de Deus, comecei a agradecer por mais um dia, como sempre eu tenho feito. Mas esses 59 versículos interessantes em cima daquilo que Deus falou que eu ia fazer, é o que Deus confirmou no meu coração. E quero trazer para nós hoje esta palavra que está lá em João capítulo 8, versículo 31 e 32 somente. Abra a tua Bíblia lá para adiantar. Então Deus confirmou no meu coração esta palavra. Mas antes de entrar nela, como de costume, quero agradecer a você que é inscrito no canal. Deus abençoe a tua vida, continue deixando o seu like, compartilhando, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra, amém? Que Deus abençoe a tua vida. Você que também está chegando agora pela primeira vez, que se você gostar do conteúdo que a gente compartilha, que é a palavra de Deus, que você possa ir se inscrever no canal, ative o sininho para você ser avisado, recebendo as notificações quando eu postar um vídeo novo, amém? João capítulo 8, versículo 31 e 32 somente, vamos estar lendo. Então, irmãos, como eu disse, para mim estar aqui hoje foi a vontade de Deus, porque eu já havia decidido que não iria vir fazer o vídeo, até iria fazer em casa com a minha esposa, mas ela não estava bem, eu também não estou bem, minha voz está assim, mas em nome de Jesus vai dar tudo certo. E eu acordei, minha esposa ali por volta de 8 horas ela acordou, e aí eu falei, amor, eu vou ir lá fazer o vídeo, porque eu não consigo deixar de obedecer a Deus, Ele está mandando. E eu falava, Senhor, mas eu não quero ir. É a minha carne que não queria estar aqui fazendo esse vídeo, mas o Espírito de Deus queria que eu fizesse o vídeo, e aqui estou para obedecer. Falei, Senhor, eu não vou fazer, mas Deus falava no meu coração, faz porque tem alguém que precisa desta palavra hoje. E eu creio que esta palavra vai gerar efeito na minha e na sua vida, porque estamos aqui fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. É da vontade de Deus que nós pare para poder conhecer a sua palavra. Aleluia. Sem mais delongas, João capítulo 8, versículo 31 e 32. Somente vamos estar lendo disso.
Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus mandamentos, serão de fato os meus discípulos e conhecerão a verdade. Versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Feche seus olhos, eleve seu pensamento até o céu comigo. Soberano Deus, poderoso Pai, aqui está, Senhor, tua palavra, aqui estou eu nesta rica oportunidade, Deus. Aqui está também esta pessoa vendo este vídeo, Senhor. Que nesse momento, Senhor, traga para a nossa vida algo para o nosso crescimento espiritual. Algo, meu Pai, para a edificação da nossa vida. Algo para a correção, para alinhar os nossos passos diante da tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, por este momento rico. Que o Senhor venha continuar falando conosco, nos abençoando, nos direcionando em nome de Jesus, nos perdoando em nome de Jesus. Cada dia, Senhor, fica conosco, fala conosco, nos abençoa em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Então está aqui a palavra João capítulo 8, versículo 31, que começa dizendo: então Jesus disse para os que creram nele. Interessante que já começa dizendo: então Jesus disse para os que creram nele. Nos dá a entender que Jesus ali já estava pregando durante algum tempo. E algumas pessoas já estavam junto dele, agradando-se dos seus ensinamentos, agradando-se das palavras que ele tinha para oferecer. Como Pedro disse: para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida, então para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida, palavras que edificam. Então ali estavam aquelas pessoas ouvindo. E Jesus disse: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato, abre aspas, meus discípulos. Jesus está falando de algo aqui sobre continuidade, sobre permanecer. E isso vale para a vida de um cristão, de um homem ou de uma mulher que quer andar segundo a vontade de Deus, que quer andar obedecendo os mandamentos, que quer se aproximar de Deus e quer que Deus se aproxime dela. Como diz a palavra, que aquele que crê em Deus, é necessário crer que ele é galardoador do que busca. Então é necessário, Jesus está dizendo no versículo 31, ele está falando de dois pontos, de dois tópicos muito importantes na vida de quem quer obedecer, de quem quer viver, de quem quer absorver a palavra de Deus no seu coração, como o salmista disse: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Jesus está falando sobre continuar a obedecer. Jesus está falando sobre permanência. Então Jesus está falando: se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, então de fato vocês serão os meus discípulos. E, querido, não sou eu que está falando, mas é a palavra de Deus que fala. Não adianta eu bater no peito, você bater no peito e falar assim: eu amo Jesus, tem Jesus no coração, e não viver de acordo com a palavra de Deus, não viver de acordo com a vontade de Deus. Querido, esse aqui é um manual para o homem, para a mulher viver bem na terra. E só é possível executar o trabalho que está no manual se a gente for obedecer. Não é assim quando você compra um eletrodoméstico, quando você vai montar, está ali a risca que você tem que fazer para montar aquele utensílio para uso. Assim é a palavra de Deus, querido. Não é diferente. Ela vai sortir efeito na nossa vida, se nós começar a não ser só ouvintes da palavra. Só se a palavra entrar aqui, sair aqui, ou talvez bater aqui e já cair, não. Mas ela vai fazer efeito na nossa vida, quando nós ouvir ela, guardar no nosso coração e colocar em prática. Então Jesus diz no versículo 31, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. Então, para ser discípulo do Senhor, para ser um cristão e uma cristã, não é somente de palavra, não é somente dizer eu sou cristão, mas é as práticas da nossa vida que vai mostrar para Deus, que vai mostrar para as pessoas, para quem está nos observando, que nós temos práticas de alguém que é fiel à palavra de Deus. Porque o próprio Jesus disse aqui sobre obedecer os ensinamentos, sobre permanência. Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então o segredo em usufruir da presença de Deus, o segredo em usufruir da vontade de Deus para a nossa vida, a consequência é obedecer a Deus, é estar com o coração aberto, pronto para poder aprender mais de Deus, para poder ser humilde, aceitando a correção de Deus, querido. Porque o pai, ele corrige o filho, aquele que ele quer bem. Então Deus vai corrigir a nossa vida mesmo, meu irmão. O evangelho, ele confronta,
O evangelho ele é para bater de frente com a mim, com a sua vida, não para fazer com que nós fica dentro do pecado não, mas é para nós o evangelho bater em nós e nós reconhecer, eu sou pecador, Senhor, estou falto nessa área. Glória a Deus. E no versículo 32 Jesus diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade que liberta? Quem é a verdade que transforma? É Jesus, querido. Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou também a vida. E ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Ele. Aleluia. Jesus estava dizendo: eu sou o caminho. Ele estava dizendo: andem por esse caminho. Eu sou a verdade. Porque Jesus é a verdade que não nos ilude. Jesus é a verdade que nos transforma. É a verdade que nos liberta. E Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, e eu sou também a vida. O inimigo, ele vem, nos diz a palavra, que ele vem senão para matar, para roubar e destruir. Mas Jesus entra no meio e diz: mas eu vim, porém, para que tenham vida, e vida com abundância. Jesus quer que nós tenhamos vida não só aqui na terra com abundância, mas principalmente no céu. Porque nos diz a palavra que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então quero trazer esta palavra aqui hoje. Se nós já conhecemos a verdade, que nós continuemos dispostos a obedecer essa verdade, a estar aprendendo cada vez mais do Senhor, a estar com o coração aberto, que a avareza não nos pegue, que o orgulho não nos pegue, que nós possa continuar temendo ao Senhor. Você que ainda não obedece à palavra de Deus, que esta palavra hoje possa falar algo ao teu coração. Jesus está batendo na porta, igual diz em Apocalipse 3, versículo 20, o Senhor diz que eis que estou à porta e bato. E se alguém se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor Jesus, ele não é intruso, ele nos apresenta a nós. Lembra de Noé lá na arca? Noé, quando estava fazendo a arca, pregando que havia o dilúvio, e ninguém se importava, ninguém estava nem aí. E aí chegou o dia que o dilúvio veio, Noé entrou na sua arca com a sua família, e diz-nos a palavra que quando Noé fecha a porta da arca, Deus sela a arca por fora, a porta por fora, querido. Então não houve mais tempo de ninguém entrar naquela arca, a não ser Noé, a sua família e os animais. Então hoje não é diferente, querido. Hoje está sendo pregado, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o que nós temos feito, o que você tem feito para poder ter galardão no céu. Aleluia. Que esta palavra hoje, meu Deus, que esta palavra hoje, querido, venha nos fazer acordar. Será que nós estamos dormindo? Será que nós estamos estacionados no mesmo lugar? Será que nós estamos fazendo nossa vontade ou a vontade de Deus? Então que esta palavra hoje ela vale para quem não é cristão também, para quem é cristão também, querido. Não adianta nós bater no peito, falar que é cristão e está estacionado, não está fazendo nada para o reino de Deus. Eu estou trazendo essa palavra aqui não para poder maltratar você, querido, não para poder julgar você não, mas para poder alinhar os nossos passos, porque a palavra de Deus ela é para isso, para alinhar os nossos passos, para alinhar a nossa vida. Glória a Deus. No mesmo capítulo 8 de João, quero aqui falar um pouco do versículo 3, mais ou menos até o 11, resumindo. Ali trazem uma mulher que foi pega em adultério e falam para Jesus: essa mulher foi pega em adultério, mestre, o que você tem a dizer? E Jesus diz: aquele que não tiver pecado entre vocês, seja o capaz de atirar a pedra nessa mulher. Então nos diz a palavra que, glória a Deus, no versículo 7, como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus se endireitou e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra nessa mulher. Perdão, irmãos, meu nariz não está legal, mas não vou deixar de falar aquilo que Deus está mandando. Versículo 8, depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, no versículo 9, todos foram embora, um por um, começaram pelos mais velhos, ficaram só Jesus e a mulher. O interessante agora, o que Jesus vai nos passar com este ensinamento no versículo 10, a palavra diz: então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles, os que te acusaram? Ninguém ficou para condenar você? E ela responde no versículo 11: ninguém, Senhor, respondeu ela. Mas Jesus disse:
pois também não condeno você. Vá e não peques mais. Aleluia! Olha o que Jesus está falando. Se hoje o seu pecado te fez tropeçar, decida não tropeçar nele mais, abandone ele e siga a mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Jesus diz na palavra, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Olha o que Jesus fez, enfrentou uma cruz no Calvário, enfrentou a humilhação, ele pediu água, deram vinagre, transpassaram ele com a lança e ele foi capaz de olhar para aqueles que o feriram e dizer: Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. E será que nós somos capazes de fazer algo pelo menos comparado a 1% do que Jesus já fez? Não podemos, querido. Somente ele não tinha pecado e ele se ofereceu como sacrifício para mim e você ter uma vida de obediência à palavra de Deus, para nós ter um encontro verdadeiro. Então Jesus considerou o seu fardo leve para dizer que mesmo que eu e você considere o nosso fardo pesado, às vezes nós somos capazes de suportar ele, porque o maior preço já foi pago na cruz do Calvário. Aleluia! Eu sempre digo isso para mim mesmo, quando eu estou encontrando-me em uma dificuldade e eu encontro forças para me reerguer e continuar a minha caminhada com Deus. E assim tem que ser na nossa vida. Então Jesus corrige aquela mulher, não para ela permanecer no pecado, mas para ela abandonar o pecado e viver uma vida de obediência à palavra de Deus. No último vídeo aqui do canal, eu preguei acerca de Romanos 12. Se você não viu ainda, veja o vídeo. Lá em Romanos 12, a base central diz que nós temos que nos apresentar como um sacrifício vivo diante de Deus. E como se apresentar como um sacrifício vivo diante de Deus? Obedecendo a palavra de Deus, decidindo sacrificar a nossa carne, os nossos pecados. O pecado a nossa carne vai desejar. Nós estamos morando dentro de um corpo que tem desejos, que tem vontades, querido. Muitas vezes esses desejos e essas vontades não vão agradar a Deus, não vão agradar a sua palavra. E a vontade de Deus é que eu e você escute a palavra, guarde no coração e decida abandonar o pecado. Para isso está esta palavra aqui hoje. Como eu disse, quando Noé fecha a arca, Deus sela era por fora e acabou o tempo. E hoje Jesus está sendo apregoado, a palavra está sendo apregoada. E o que nós temos feito? Temos decidido obedecer ou não obedecer. Então Jesus se apresenta no versículo 31 de João 8. Se vocês conhecerem e obedecer os meus mandamentos. Samuel dizia que é melhor obedecer do que eu sacrificar. Querido, não para me exaltar, mas eu estou aqui hoje obedecendo a Deus. A vontade da minha carne era ficar lá em casa, quietinho no conforto, quietinho lá vendo filme. Mas estou aqui porque obedecer a Deus é mais importante, em primeiro lugar. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus acrescenta coisas na nossa vida, coisas inimagináveis, quando nós obedecemos a Ele. Por isso é importante. Então termino esta palavra reprisando, que Jesus diz que se de fato eu e você obedecermos, continuar. Olha, essa palavra é muito forte, é uma simples palavra, às vezes a gente considera simples, mas Deus opera na simplicidade. E Jesus disse: se vocês continuarem a obedecer, então de fato serão meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. Querido, não é porque nós somos cristãos que não precisamos ser libertos. Como diz aquela música, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Então nós temos que escolher Cristo todos os dias, querido, para que nós possamos herdar a salvação, para que ninguém roube a nossa coroa. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Então Jesus está dizendo no versículo 2, no versículo 32, continue a obedecer e conhecerão de fato a verdade. Não é porque somos cristãos que nós não precisamos continuar conhecendo. É um processo que nós temos que decidir caminhar com Jesus todos os dias, porque sempre vamos precisar de uma correção, sempre vamos precisar ser liberto de algo. Então, se tem algo na tua vida que está te fazendo tropeçar, que deixe de lado. E talvez você não tenha força hoje para deixar esse pecado, mas peça ao Senhor força, porque Ele dá, Ele é generoso, Ele te dá força. Ainda mais se você estiver pedindo força para deixar algo que Deus abomina, que é o pecado. Então esta palavra veio para fortificar a nossa caminhada hoje, para exortar a nossa vida.
para alegrar o nosso ser de receber a palavra de confronto, porque é o confronto que nos faz deixar a nossa vontade e obedecer à vontade de Deus. Lembra da oração do Pai Nosso, que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então observe que estamos pedindo a vontade de Deus aqui na terra. Então a vontade de Deus, ela não é a nossa. Lá em Romanos diz, 12, se eu não me falha a memória, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então nós só vamos conhecer a vontade de Deus se nós obedecer a sua palavra. Amém? Esta palavra foi o que Deus me direcionou até aqui. Que possa ter dito algo poderoso à tua vida, para o teu coração, fortificado a tua fé. Amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Que a tua felicidade brilhe como o sol de meio-dia. Que onde você entrar, que você seja bênção ao entrar, bênção ao sair. Que Deus te guarde, te proteja, abençoe tua família. Amém? Tudo de bom para você, para sua família. Fica na paz do Senhor Jesus.